Bom dia, pessoal. Vamos para mais um encontro devocional e, como sempre fazemos, vamos orar para a gente dar início a esse tempo juntos com Deus. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça e vamos nos concentrar nesse momento, nesse encontro, nessa oportunidade que a gente tem de meditar nas Escrituras Sagradas e de ficar a sós com nosso Senhor e Salvador. Amado Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por mais um dia, por teu cuidado, por tua provisão, por tua mão sobre nossas vidas. Te pedimos que esse cuidado se renove dia após dia, até o momento que entraremos em tua presença para toda a eternidade. Em nome e por amor a Jesus oramos com ações de graças. Amém. Queridos, hoje eu queria falar um pouco sobre as últimas palavras do apóstolo Paulo, que se encontram registradas em 2 Timóteo, sua última carta. E naquela ocasião ele tinha por objetivo orientar seu filho na fé e deixar ele com os conselhos, com as palavras adequadas para enfrentar o ministério, enfrentar as dificuldades dentro da igreja e fora da igreja também. E aí eu queria destacar o texto de 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto aqui, ele traz algumas orientações para a minha vida e para a sua vida. A primeira verdade que está no texto e que devemos considerar é que todos nós iremos nos apresentar diante de Deus. Então, não há como fugir de estarmos na presença de Deus, não há como evitar essa realidade das Escrituras Sagradas. Por isso, o apóstolo Paulo, com muita segurança naquilo que diz, inspirado, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, ele orienta a Timóteo para que não esqueça dessa verdade, que ele não esqueça desse fato que é inevitável na vida de todo cristão e não cristão também. Ou seja, em algum momento na história de Deus, nós iremos nos apresentar diante dele. Então, desenvolva essa verdade. Não tenhamos aquela sensação de que alguns irão se apresentar diante de Deus, outros não, de que os mais santos irão se apresentar, os menos santos não, os cristãos irão se apresentar e os não cristãos não. Isso não é verdade. Todos, sem exceção, irão se apresentar diante do nosso Senhor e Salvador. E isso, para o seu povo, é motivo de glória, é motivo de alegria. Então, alegre-se o coração da igreja, alegre-se o meu coração e o seu coração, porque haverá um momento em que nós iremos comparecer diante do nosso Salvador. Mas o texto que nós lemos, ele nos abre os olhos para outras coisas. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Esse não tem do que se envergonhar está relacionado ao testemunho de vida. Então, primeiro nós temos a certeza de que iremos nos apresentar diante de Deus, é inevitável. Segundo, o apóstolo nos leva a refletir sobre o que vai ser visto por Deus no momento em que nós iremos nos apresentar no que diz respeito à nossa vida. Nós não podemos ter do que nos envergonhar. E aí a gente começa a pensar e começamos a lembrar de tantas coisas que nos fariam sentir vergonha de estarmos na presença de Deus. Não seria esse texto
uma motivação para que eu e você começássemos a mudar o nosso comportamento, a mudar a nossa postura, a mudar as nossas atitudes, a mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, nossa maneira de caminhar, porque é inevitável que a gente entre na presença de Deus. É inevitável que haja esse encontro. Por isso, queridos, pensemos no nosso testemunho, porque iremos, em algum momento, entrar na presença de Deus. Em terceiro e último, o texto aponta para o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então, vida e conhecimento estão de mãos dadas aí. Obreiros de quem não tem do que se envergonhar, uma vida exemplar, uma vida estabelecida e embasada na palavra de Deus, nos princípios de Deus, mas também uma vida recheada de sede por essa palavra, uma vida pautada no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então é necessário que eu e você maneje bem essa palavra, porque essa palavra é o nosso manual para o desenvolver de uma vida cristã. Então, 3 coisas importantes nós observamos hoje na nossa devocional. Primeiro, nós iremos nos apresentar diante de Deus, isso é inevitável. Segundo, nós devemos desenvolver uma vida agradável ao Senhor. Terceiro, nós devemos desenvolver essa vida com base nas Escrituras Sagradas e para isso nós devemos aprender, estudar, meditar nessa palavra que traz vida. Que Deus nos abençoe.